Hi there, Ellen Dias. Hoje nós vamos falar sobre a parte de separação de sílabas, que é uma coisa que às vezes as pessoas ficam bastante curiosas, se é igual ou diferente em inglês, tudo bem? Então vou compartilhar aqui a tela com vocês. Nós estamos fazendo a aula dentro do nosso curso de fonética, ok? E nós vamos utilizar um trecho aqui, tá? De um parceiro nosso, que é a Pearson, e que vários materiais delas nós utilizamos, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver que nós temos a opção de ouvir essas aulas, gentilmente concedida pela Pearson para gente, né? Com legenda, tá? Você pode ativar a legenda aqui gerada automaticamente no inglês. Como é para uma turma de iniciante, eu vou até deixar essa legenda ativada, mas depois você pode, dentro do nosso Improve Yourself, entrar lá e assistir com a legenda, sem a legenda, tá? Que é uma boa prática para você fazer. Então, hoje o nosso assunto é sílabas. E nós vamos ouvir um pouquinho dele e eu vou parar em alguns momentos para fazer algumas colocações. A syllable is part of a word. A word can have 1, 2, 3, or more syllables. The word name has 1 syllable. Name. Então, olha só, o que tem entre inglês e português, né? O que é igual e o que é diferente? Geralmente, a separação de sílaba é feita pelo número de vogais que tem na palavra, né? Então, se você bate o olho nessa daqui, o que você pensa? Ah, são 2 sílabas. Entretanto, o que tem? Essa última vogal, ela não é pronunciada, ok? Então, vou mostrar aqui para vocês. Name. Então, veja, olha, morreu. Olha que nós falamos lá no primeiro momento da primeira aula sobre a questão de ser M, ser bilabial. Olha. Name. Name. Morreu o som, né? Então, o E final, geralmente em inglês, não é pronunciado. Geralmente, porque a gente sempre tem exceções, não podemos esquecer disso. Mas 99% das palavras, esse E final não vai ser pronunciado, ok? Então, o que você tem aqui? Se tem só um encontro vocálico aqui, não tem outra vogal, aqui só tem uma sílaba. Letter has 2 syllables. Letter. Então, aqui a gente começa a estabelecer alguma outra distinção. Olha só, letter. Então, essa vogal pronunciada, essa pronunciada, 2 sílabas. Por que essa bolinha tá maior aqui? Porque ela é atônica. Em inglês, nós não temos acento escrito, marcado, tá? Vai ter outra forma de acentuação, nós vamos até tratar disso num outro momento, numa outra aula, que eles chamam de silent E, que é um E mudo no final, que ele é uma forma de acento em inglês, né? Então, mas escrito, igual no português, você tem E, você colocou acento agudo no E, vou utilizar um pouquinho aqui, né? Então, o que você tem? E E. Isso aqui é um acento, né? Então, você vai ter a marcação de que esse som é diferente desse em função desse acento. E esse aqui a gente chama de tônico, que ele é mais agudo. Então, no inglês, a gente não vai ter essa marca escrita, ok? Mas, como que nós vamos saber que é a tônica, então? É esse símbolozinho aqui, ó. Aqui está marcado que essa é a sílaba tônica. E nós vamos ter sotaques diferentes. Por exemplo, letter. Para o americano falando letter. e o britânico falando
né? Ou o inglês. Então, eu tenho que pronunciar com som de T ou de R? É como pensa, como nós estamos aqui no Brasil. Nós falamos porta, no estado de São Paulo, no interior, né? Mas o do Rio de Janeiro vai falar porta. O R dele não é forte, igual o nosso paulista. O americano vai acentuar o R, como nós, paulistanos, né? Ou melhor, do estado de São Paulo, do interior, né? Então, o que você tem aqui? Você tem a divisão. Então, vou voltar um minutinho aqui para você perceber na escrita como que você vai separar essas duas letras juntas, uma para cada lado. Tudo bem? E aqui, o que está acontecendo? Ele te mostra a fonética, porque ele não vai colocar um outro T aqui se ele não é pronunciado. Então, você tem letter. Syllable has 3 syllables. Syllable. Então, vejam, mais uma vez, olha os dois L's separado, tá vendo? Syllable. E qual que é a tônica, então? A primeira, ok? Pronunciation has 5 syllables. Pronunciation. Então, vejam, 1, 2, 3, 4, 5. Olha a tônica. Quando você tem uma palavra muito longa dessa, geralmente, com muitas sílabas, o que vai acontecer? Você vai ter uma tônica e uma subtônica. Então, nós vamos aqui para pronunciation, vejam. Pronunciation. Então, o risquinho em cima, aqui é a tônica. O embaixo é a subtônica, que é a segunda mais forte. Então, eu falo, olha... Pronunciation. Ele tem uma tônicazinha aí, ó. Pronunciation. Então, mas o E é mais forte que o nan, ok? Professora, preciso decorar todos os símbolos? Não, não preciso. E veja que a grande maioria é igual ao português. O P, o R, o N, o N, o S, o I, E. Olha quantas que são iguais. Quais não são? Uma, duas, e aqui a repetição. E esse sh, nós também temos no português. É que é o nosso equivalente ao X. Xícara, por exemplo, né? Ou o nosso CH, chave. Pronunciation. É o mesmo som, tá? Então, prestem atenção, né? Deu aqui o jeito de separar na pronúncia e vamos ver aqui na escrita. Então, na escrita, você tem aí a divisão de como separar. Vamos lá, então. Listen to the syllables in these words. I'm. Então, vou só fazer uma parte. Lembrem-se que essa legenda, ela é gerada automaticamente pelo YouTube, já está muito boa, melhorou muito a qualidade, está bastante confiável, mas pode ter algumas inconsistências, né? Porque ainda é a máquina que está fazendo esse trabalho. Então, o eu em inglês nunca pode ser escrito com letra minúscula, tá bom? Ele está aqui porque, como é visto pela formação da legenda, que é automática, né? Mas eu não posso escrever ele desse jeito. Não importa se é no começo, no meio, no final da palavra. É sempre com maiúscula, como está aqui. E veja, I'm é uma só sílaba. Doctor. Pilot. Musician. Manager. Engineer. Aqui. Now listen and repeat. Click on pause after each word. Vou dar uma outra sugestão também. Ele fala para você clicar e dar pausa. Eu vou fazer aqui a leitura posterior a ele. Então, eu, particularmente, enquanto professora, prefiro que não dê essa pausa. Por quê? Porque ninguém conversa com você fazendo
pausas e pronunciando corretamente tudo. Olha, fica ruim, fica cansativo. A fala, ela é naturalmente dinâmica, fluente, ela emenda uma coisa na outra. Nós falamos no dia a dia, o que você quer? Onde você foi? Com quem você estava? A gente emenda tudo, ela é rápida, ela é direta, ela é objetiva. Se alguém te pergunta qual é o seu nome, você não fala meu nome é Ellen, você fala Ellen. E a mesma coisa no inglês ou no português. What is your name? Ellen. Acabou. Resposta direta, objetiva. A gente não fala como livro e a gente não deve escrever quando estamos escrevendo, claro, em contextos formais, como a gente fala. No WhatsApp, muitas vezes a gente fala do jeito que a gente escreve, mas num contexto formal de uma carta, nossa, carta, agora eu fui lá atrás, né? Nem sei se as pessoas escrevem mais cartas, né? Mas num bilhete que eu deixo, dependendo para quem for, num memorando que eu vou escrever dentro de uma empresa, num relatório que eu vou fazer, eu não posso ser informal. Eu tenho que fazer uma construção mais correta, mais formal. Entretanto, quando eu estou fazendo a fala com alguém e não é uma reunião formal também, tudo depende do contexto. Então, aprendam a já fazer essa repetição no tempo que é tido como, a gente chama de pace, que é o seu ritmo de fala, e não no tempo que você para e você fica. Não faça isso com você, tá? Particularmente, solte direto. É possível você repetir sem pausar. Vou demonstrar. I'm doctor, pilot, musician, manager, engineer. Ok? Então, tá aí a introdução, né, da divisão de sílabas. Aí, conforme vocês forem indo para outros níveis, ok? Isso vai sendo trabalhado aos poucos, tá? E a gente tem que saber que a aprendizagem é como se fosse você levantar uma casa. Você vai colocando tijolo a tijolo e vai ampliando. Ou como a matemática, né? A língua é matemática. Em que sentido? Deixa eu explicar, né? Você tem lá sujeito, mais o verbo, mais o complemento, mais o adjetivo, por exemplo, o advérbio no final da frase, e cada um desses componentes nessa ordem, eles são escritos ou falados, no caso, novamente, né? Então, se eu falo, por exemplo, Bob loves Jane. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um subject, um sujeito, tenho um verbo e tenho um complemento. Então, eu posso falar Bob likes tomato. Ou posso falar Antônio comes here. Ok? Deu para vocês verem a frase direitinho? Tá ok? Porque o importante é que eu veja que é uma certa repetição de padrão, tá? Então, esses tijolos vão sendo construídos de uma frase menor, depois para uma maior. Então, a parte de separação de sílaba, de fonética, de qualquer coisa que você estiver estudando, vai ser do mesmo jeito. Vai começar com doses mais homeopáticas, depois você vai aumentando, depois você vai colocando um em cima do outro, como se você estivesse construindo mesmo as paredes da edificação de uma casa. Tudo bem? Certifique-se de que você pode acessar todo esse conteúdo lá, principalmente essa parte da fonética, está no Improve Yourself, dentro do PEN, me desculpe, dentro da plataforma, na verdade, ok? Então, aproveitem a oportunidade e ouçam pessoas diferentes falando a mesma coisa.
See you. Good studies.